Estamos aqui hoje para gravar esse podcast, que é um prazer enorme estar na casa da Rosária, que ela é minha amiga pessoal, uma pessoa que eu admiro bastante, Rosária Gon. Ela que é hipnoterapeuta clínica e terapeuta holística e vai contar tudo pra gente. Como fez esse primeiro livro dela, lançamento oficial aqui no Pariscast também. Exatamente. Né? E um livro que é importante para todos nós, Escutar Salva. Conta pra gente, em primeiro lugar, quero te agradecer e parabenizar por essa conquista. Eu que agradeço. Gente, é um prazer estar aqui, participar do podcast, lançar meu livro no podcast da Moara, que é uma pessoa que me acompanhou bastante. Principalmente no processo do livro, não foi? Foi um processo longo, não tão longo, mas minucioso, porque para escrever sobre saúde mental, você não pode só chegar lá e escrever, você tem que fazer pesquisa, você tem que saber o que você fala, porque quando se trata de um livro de suicídio, é uma coisa muito séria. Sim. E o meu objetivo é que as pessoas saibam como que está o suicídio hoje em dia e o que pode fazer para se prevenir dele. Inclusive escutar, né? É uma das principais... É o ponto central, escutar salva. E vocês vão ver, às vezes, meus gatinhos passeando por aqui. São lindos, veja que eles trazem boas energias. Trazem mesmo, os animais são coisas sagradas, né? É verdade. Né? Então, Rosária, mas fala para mim como foi a ideia, surgiu essa ideia de fazer esse livro? Nesse momento, por exemplo, da tua vida, porque você vem de uma grande trajetória, né, de vários países, inclusive. Sim. Então fala um pouquinho pra gente, se quiser começar pela sua trajetória, e depois, com calma, como surgiu a ideia de fazer esse livro. Bom, minha trajetória, o porquê que eu escrevi o livro, né, Escutar Salva. Em 2023, já tinham me chamado para fazer uma live sobre o suicídio. Né? Porque sempre foi um ponto, porque como eu sou hipnoterapeuta clínica e terapeuta holística, o que eu vejo que as pessoas sempre têm um fundo de depressão quando procura algum tratamento alternativo ou vai em psicólogo, não importa, é porque tem algum problema. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando a saúde mental da pessoa não está bem, se ela não trata, vira uma depressão. Então é aí que começa a preocupação. E que pode levar ao suicídio. Que pode levar ao suicídio. Porque eu vou falar uma coisa, Moara, 90% dos casos de suicídio poderia ter sido prevenido. Sim. Porque se a pessoa tivesse tido um acompanhamento, um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não importa, porque aí ele vai dar remédios, vai dar medicação correta. Então é muito importante. Então começou daí a ideia do suicídio, a minha gatinha, que eu adotei no Brasil. Então, assim, minha carreira começou em 2023, por exemplo, me chamaram para fazer essa live na CCBL de Londres. Então, fiz essa live que estava sendo Setembro Amarelo. Ah, sim. Como o suicídio, para mim, deveria ser visto como uma causa de todos os meses, não somente no Setembro Amarelo. Bom, enfim, fiz essa live e passou, continuei minha vidinha como terapeuta. Depois, em 2024, teve as enchentes do Rio Grande do Sul no Brasil. Então, eu, juntamente com Cláudia Lisboa, que é uma residente do Sul, eu daqui da França, a gente fez um grupo. Ela também é terapeuta? Ela não. Ah, tá. Não, eu comecei a chamar os amigos, quem abraçava a causa, e aí começou a entrar um monte de gente, foi muito legal, porque esses terapeutas foram abençoados e fizeram um trabalho incrível. Por 1 ano e meio trataram, né? E
foi daí que começou a sair o livro, na realidade. Entendi. Então foi da enchente desse trabalho que você Foi, fez, junto com os outros terapeutas, a ajudar essas pessoas que participaram dessa tragédia, infelizmente. sim. E daí veio o surgimento de Sim, detalhes para o livro. sim, porque como a gente trabalhava, né, eu era coordenadora do grupo, né, então a gente tinha que ter uma responsabilidade, cuidar da saúde mental dessas pessoas, porque já estavam com uma problemática. Mais para frente eu fiz um capítulo especial do livro, que nós vamos chegar lá. Então, assim, começou daí o livro. Entendi. Foi junto com a Cláudia, então ela fazia captação de paciente, de assistidos, porque eu não chamo paciente, porque paciente Entendi. você já fala que é uma pessoa que está doente. Entendi. Então, assistir uma pessoa é outra coisa. Já mentalmente isso já ajuda a pessoa a não se sentir doente, Sim, né? verdade. Então aí que começou bem essa ideia de escrever o livro, porque graças a Deus teve casos de tentativas de suicídio, mas graças a Deus não perdemos Vocês conseguiram nenhum contornar, porque a gente tinha psiquiatra dentro do grupo, tinha psicólogas, então assim, tinha como fazer receita num momento tão difícil, porque eles não tinham médico disponível. Então assim, começou daí o livro, na verdade. Quando estávamos nesse grupo e tratando essas pessoas, você já ia escrevendo rascunhos do que estava acontecendo? Bom, eu tinha que fazer relatórios, Tá. né? Porque eu tinha que acompanhar A evolução. a evolução. Então, foi um trabalho um pouco extenso, né? Mas não fui fazendo anotações. Entendi. Mas depois tu pegaste esses relatórios, eles te ajudaram? Não, Não, também não? não. Foi realmente uma coisa profundamente Eu focada acho no livro. no Quando tu livro, resolveste escrever, tu focaste nele em todos os aspectos. exatamente, porque assim, na verdade, eu escrevi o livro em 2 meses e meio. Você? Tá, e Então, por isso te parabenizo mais quando, ainda, que eu tô enrolando meu livro porque, faz tempo. porque assim, saiu uma ideia que eu tive de um grupo, eu pensei no suicídio, né? Um grupo que eu faço parte, do Grupo de Mulheres do Brasil, que eu sou Sim. voluntária. Então, voltando na minha Aqui na carreira, França, exatamente. Então, passei por esse grupo, depois entrei no Grupo de Mulheres há alguns anos, e eu pensava sempre no suicídio, por causa de Setembro Amarelo, eu falava, Sim. não é não é só setembro. Então, o que que aconteceu? Nesse momento, eu comecei a pensar na pandemia que nós passamos, do Covid. É verdade. Daquela época para cá, eu só fui observando como terapeuta. Fui observando que os casos estavam aumentando muitíssimo e por causa do isolamento, as pessoas se fecharam. Sim. E começou muitos casos de depressão e de suicídio. Sim. Então, eu, por um momento, eu acho que Deus nos dá uma missão. Eu acho que minha missão foi essa, escrever um livro de ajuda em prol a todo mundo, porque ultimamente o que eu ando observando, que todo mundo que chega agora que sabe que eu escrevi o livro, nossa, eu tenho um vizinho, eu tenho uma amiga, eu tive um familiar. A gente sempre conhece alguém, né? Mas está tendo muito. Sim. Eu até te falei, dei o livro para minha vizinha, né? A gente sempre conhece alguém. Então, assim, aquilo começou a me assustar um pouco, porque eu já tinha a noção que era muito, que depois eu vou falar dados estatísticos, né, índices de mortalidade por causa do suicídio. Então, lá eu falei, não, mas saiu assim, eu não sei te explicar, eu acho que Deus pediu, eu sentava aqui na minha mesinha, Fazer as suas pesquisas. fiz muita pesquisa, porque eu já tinha, quando eu comecei, eu falei, eu vou falar disso, vou passar por esse momento, esses são os sinais, vou passar por todas as Sim. idades, porque é um livro assim, eu vou descrever ele durante agora a Isso que eu ia te entrevista. perguntar, porque ele é um livro que ele até fala assim, o livro da travessia, né?
Entendendo a Dor Invisível em Todas as Idades. É um livro muito abrangente, de Sim, várias situações e várias idades. sim, porque assim, entendendo a dor invisível em todas as idades, e o porquê que é o livro da travessia, porque eu me coloquei na situação de um suicida, porque ela atravessa, Moara, um mar de dores. E é uma dor tão profunda, e eu me questionei muito, quem já não passou nesse mar de dores? Sim. Quem alguém, sempre alguém no momento da sua vida, teve um momento difícil, que teve vontade de jogar a toalha e falar, tá difícil. Então, foi daí que eu coloquei, e como eu fiz isso? Eu tentei usar uma metáfora do mar, como se fosse uma travessia no mar. Eu achei muito legal. Por quê? Porque já é um tema muito difícil. Pra não Já de ficar falar, pesado, né? é um tema pesado. Então, assim, é uma forma de deixar isso mais leve. Sim. Então, foi dessa maneira que eu fui pensando. Eu me imaginava numa travessia, a pessoa em desespero, nesse mar de dor, porque dor dói. Sim. E desde o início eu me vi nessa travessia. Foi como se eu tivesse tido uma visão do mar e eu atravessando esse mar no meio das dores. E como eu acompanhei muitas dores, pode ser que inconscientemente eu fiz tipo uma comparação com as enchentes do sul, porque era muita água, É verdade. e teve pessoas, agora que eu estou pensando nisso, e como às vezes eu recebia vídeo, as pessoas, ai, a água está subindo, o que que eu faço? Então eu estava vivendo isso naquele momento junto com as pessoas. Então saiu, acho que agora, inconscientemente, saiu daí. E fora os casos, né, que a gente vai atravessando por todos esses anos, né, A de, tua vivência, né? sim, acompanhamentos, né, Acompanhamento. e foi daí. Parabéns, mais uma vez, Rosária. Ai, obrigada. Obrigada. Isso aqui é uma forma de guia também para as pessoas, onde elas podem ter em casa, para caso estiver passando por algum problema, chegar ali no índice, ver se identifica em qual problema e poder ajudar? Sim, em parte sim. Por quê? Porque como eu falo de determinados temas, e hoje em dia todo mundo tem neto, filho, sobrinho, amigo. Então eu falo muito de sinais. O tema-chave do livro, sinais de alerta, que eu vou passar em todas as idades e nas situações que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então, o livro fala muito de sinais de alerta. Então, eu fiz uma coisa muito resumida, muito didática. Eu, como hipnoterapeuta, eu não falei nada praticamente o que que acontece com o cérebro quando a pessoa está em depressão. Vou só dar uma diquinha, mas eu evitei porque eu queria que esse livro fosse um livro fácil de leitura. Então, Moara, esse livro foi escrito pensando na dor dessas pessoas que eu observei durante esse período de enchente, durante atendimentos. Foram pedidos de socorro que muitas vezes, quando a gente ainda tem condições de ajudar a pessoa, antes que ela chegue num suicídio. Sim. É muito importante. Inclusive, olhando o livro, eu vejo que a primeira coisa quando a gente abre o livro, você coloca os canais de apoio internacionais, né? Na maioria dos países, vamos dizer assim. Eu Então, foi uma fiz, pesquisa muito detalhada. foi, porque assim, Moara, esse livro eu fiz pensando realidade Brasil, realidade França. Então ali eu coloquei todos os locais no Brasil e na França onde você pode pedir ajuda, Entendi. entende? E aí eu coloquei muitas pessoas brasileiras, sei lá, que estão em outros países, se tem algum conhecido, também coloquei alguns telefones Muito legal. para a pessoa, né? Como você viver no Brasil, né? Que agora tem outro, pode falar, que é muito novo, que foi, acho que há uns 2 meses que foi lançado,
que eu tentei atualizar tudo antes de finalizar o livro. Sim. Então, assim, eu coloquei mais na França e no Brasil, onde Tá. buscar ajuda. E vamos falar de saúde mental. O que é o conceito da saúde mental? Bom, a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, fala que saúde mental é a ausência de doença. É a pessoa ter capacidade de viver, produzir para uma comunidade, viver em comunidade, saber encarar os problemas da vida com uma certa normalidade. Então, assim, só que aí começa a problemática. Devido Covid, confinamento, isolamento, a saúde mental ela é afetada. E quando a sua saúde mental é afetada, tudo começa com uma depressão. Da depressão aí passa a crise de ansiedade, crise de angústia. E isso vai fazendo com que a pessoa vai perdendo o chão dela, né? Então, e aí que começa a problemática do suicídio. Então, assim, só que o suicídio, Moara, ele tem muitas causas. Muitas causas. Tem causas sociais, biológica, genética, econômica. Ele é multifatorial. Sim. E, Rosário, é muito interessante, né, colocar o nome desse livro, Escutar Salva. Por quê? Porque, Moara, escutar e falar salva também. É a primeira. Através da fala é onde a gente tem a comunicação e é onde a gente consegue penetrar nessas barreiras do isolamento. Entende? Então, por isso que é muito importante. Por isso que o nome do livro é Escutar Salva. Porque, como eu digo, você não precisa dar resposta pronta para a pessoa. E uma pessoa, quando está em dor, ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida, mesmo ser ouvida no silêncio. Sim. Porque às vezes você não precisa usar a palavra, só basta você estar presente. Estar presente, com escuta ativa e quando você pode, você fala. Eu falo que a escuta ela tem que ser muito mais ativa do que a fala Sim, do outro lado, vamos dizer assim. sim. Porque às vezes as pessoas só querem realmente falar e a gente precisa só dar ouvidos, né? E outra, porque naquele momento nenhuma pessoa quer seu julgamento. Ela só quer falar. Exatamente, isso era outra questão que eu ia falar. Que bom. Já pega o Porque, gato. sim, por quê? Hoje em dia as pessoas julgam muito, Sim. deduzem muito. E às vezes você tem que estar num momento, se você vê que tem alguém que está em dor, você não vai ficar falando, dando discurso. Eu vou entrar nesses aspectos depois. Legal. Então é importante você entrar sem julgamento, atenção plena, escuta ativa, tá lá, mesmo no silêncio. Rosário, me conta o que você acha que realmente pode provocar um suicídio. 90% dos casos do suicídio são provocados, começam por uma depressão. Que se forem tratados a tempo, a gente não perde vidas, tá? Então, assim, fora a depressão, que a depressão começa com transtorno mental. Mas eu vou explicar uma coisa. Existem fatores de risco. O que são esses fatores de risco? São multifatoriais. É um conjunto. São fatores sociais, fatores econômicos, fatores situacionais, fatores genéticos. Então, são vários fatores. Dentro desses fatores, tem coisas que a gente pode modificar ou não. Então, são fatores modificáveis ou não. Os modificáveis, uma situação familiar, um conflito familiar que gera uma depressão, entendeu? Perda do ente querido, isso não tem como a gente modificar a situação. Mas, se você tratar, dá para modificar. Sim. Entendeu? Se você passa por um trauma, um abuso, é uma situação doída, gera depressão, porque muitas crianças, isso eu vou chegar lá,
que passam por um devido trauma de abuso, o que acontece? Se ela é acolhida, tratada, isso muda o quadro clínico dela, entendeu? Agora, o que não é modificável, né? Que não tem como, genética, por exemplo, algumas doenças, que a pessoa tem esse quadro e não dá. Por exemplo, o caso na família, se teve um caso de um familiar que se suicidou, isso já é um problema. Entendi, já gera um alerta, né? Já gera um alerta que pode ser que ocorra ou não. Sim. Mas... se tratado, pode não ocorrer. Exatamente. Então, tem isso. Aí, depois disso, tem fatores de proteção. O que são os fatores de proteção? Acompanhamento médico. Entendi. Escutar salva, escuta né? atenta, entende? Então, são coisas que se podem fazer para mudar esse quadro. Entendi. Como tem os fatores de risco, é que nem um barco. Fatores de risco é aquele mar revolto, tempestade. E quando a gente joga a âncora, é a nossa proteção. Sim. Mais ou menos isso. Boa, uma boa metáfora para o seu livro. Tem tudo a ver com o seu livro, Tem. Com as ondas. Tem. Rosária, o que você acha que passa na cabeça de um suicida? Por que eles têm uma dificuldade de pedir ajuda? Bom, primeiramente, o que passa na cabeça deles, eles estão com uma dor tão profunda, tão insuportável, que eles não vê outra saída fora o suicídio. Então, assim, só que nesse momento que ele está atravessando, o que passa? A cabeça dele, ele já está com essa disfunção de hipervalorizar as coisas negativas, valorizar as coisas positivas, né? Ele não valoriza, ele acha que tudo é ruim, que não tem outra saída, e ele se sente com um sentimento de fardo para as pessoas. Então, assim, ele tem desesperança, ele tem falta de controle, tem problemas de insônia, tem vergonha. Sim. Então, assim, tudo isso é muito forte na cabeça dele. Então, o que ele faz? O suicida, ele acha que amanhã vai ser pior, que não tem mais alternativa, que não tem mais saída. Só que, na vida, os problemas são passageiros. Na vida, tudo passa. Então, o suicídio não. Se ele faz isso, é um ato que não tem como voltar atrás. Então, assim, e por que muitos não pedem ajuda? Por vergonha. Vergonha, medo de julgamento. Eles têm esse medo tão grande de serem julgados que eles não conseguem falar, eles não conseguem demonstrar o que sente, porque essa é uma dor tão invisível e tão compacta, tão complexa. Eu liguei para a CVV, e eu fiz essa pergunta, porque eu tinha escrito no livro, né? O que eles buscam quando eles falam, o suicida, eles não querem tirar a própria vida, eles querem tirar a dor, eles querem acabar com essa dor que é tão monstruosa, que é dor da alma, Moara. Sim. Dói na alma. Quando você chega nesse ponto de você querer pensar num suicídio, é porque a dor é tão insuportável, que a pessoa não vê outra saída. Entende? Então, assim, infelizmente o suicídio é permanente, não tem volta. Mas, se você procura um tratamento psicológico, terapeuta, procura um médico, isso tudo pode ter uma mudança na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Então, por favor, quem está pensando em algo nesse sentido, procura ajuda. Rosária, a gente vê muitos mitos, né? A gente ouve muitos mitos que passam sobre suicídio. O que é verdade nesses mitos ou não? Ai, mito tem vários. Quem quer se matar, se mata. Sempre, essa não frase tenta. Clássica. Só que tem um detalhe. Para cada suicídio,
tem mais ou menos 20 a 25 tentativas. Uau. E quando a pessoa tenta se suicidar, ela está dando um grito de alerta, ela está pedindo ajuda, não que ela está querendo se matar. Ela está querendo sim se livrar das dores da alma que ela sente, mas ela não está querendo se matar. Outro que tem, por exemplo, tem muita gente, isso é um tabu, né? Falar sobre suicídio incentiva. Errado. Quanto mais a gente falar de suicídio, mais a gente vai estar atentos a esses sinais e mais a gente tem como parar esse processo. Entendeu? E, por exemplo, tem vários que eu coloquei no livro. Se alguém tentou uma vez, não tentará mais. Errado. Como eu expliquei, para cada suicídio tem 20 a 25 tentativas. Quem quer se suicidar está querendo chamar atenção. Errado. É grito de alerta. Estou pedindo ajuda, me ajudem. Realmente, né? E como a gente não, às vezes, não se toca para essas frases prontas que a sociedade bota pra gente, sem a gente realmente verificar o que é verdade ou não. Uma coisa que eu estava vendo também, pessoas religiosas não tentam suicídio, errado. Porque a dor está em todos, não importa a religião, não importa cultura, não importa a cor, não importa nada. O suicídio está presente em toda a sociedade, de diversas maneiras. Rosária, hoje em dia, a nível de estatística, eu vi que você fez várias pesquisas sobre a França, Brasil. A nível mundial, como é que está o suicídio? Tá difícil e tá alarmante. A cada dia que passa, tá tendo mais suicídios. Eu fiz uma estatística, né? Eu primeiro separei globalmente, depois França e Brasil e França, né? Só que eu vou procurar aqui no livro, porque como são muitos dados, eu prefiro ler para que não tenha erros, claro, né? Então, assim, aqui eu tô com meu cronograma. Então, vamos lá. Vou falar uma coisa. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Uma vida é perdida. Totalizando 727 mil mortes por ano. Por ano. Globalmente. Globalmente. Normalmente, a incidência entre mulheres e jovens. Porque tem um detalhe, mulheres fazem mais tentativas, mas 75% dos suicídios são homens. Isso é um dado que a gente não espera, né? Não. Geralmente a gente acha que é feminino, vamos dizer assim. Por exemplo, para cada suicídio, estima-se, como eu disse lá atrás, 20 a 25 tentativas. Isso significa que cada 1,7 segundos uma pessoa está tentando tirar a sua própria vida. Só o momento que estamos aqui. Quantas pessoas? Quantas pessoas já não estão tentando tirar a própria vida? Que pode chegar ou não ao suicídio. Tá? O que acontece? Jovens entre faixa de 15 a 29 anos é o que está tendo maior risco hoje em dia. Então, já vai olhando. Gêneros, mulheres, como eu já disse, cerca de 49% mais propensas a tentar o suicídio. 49%. Quando a gente fala de 100%, 49% elas tentam. Só que não chegam ao fato consumado. E a nível, por exemplo, perfil de risco, já falei, homem e mulheres. Faixa etária está tendo entre mulheres e jovens de 15 a 29 anos, mas você vai olhar a realidade do Brasil daqui a pouco. Os riscos mais elevados, pessoas com mais risco, são populações indígenas, comunidade LGBT e produtores rurais. Olha só.
Incrível, né? Agora, panorama de suicídio no Brasil. No Brasil, eu fiz agora, antes estava... 2 anos atrás estava em torno de 9 mil. Na época do Covid, quando eu fiz essa comparação. Hoje está 11 a 16 mil. Só no Brasil. 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Meu Deus. Entre 2013 e 2023, foram 144 mil óbitos. Só no Brasil? Só no Brasil. Então, assim, em 10 anos, a taxa de depressão, né, duplicaram. 10 anos. Então, o que acontece? Estou pegando dados da Fiocruz, tá? Sim. Não é da minha cabeça, não. E hoje em dia, o que passa? Por ano, 440 mil afastamentos devido a problemas mentais. E a depressão continua sendo 90% dos casos. E hoje em dia, no Brasil, por causa da lei RN1, o empregador vai ter que começar a cuidar mais da saúde mental dos seus funcionários. O porquê? Se existe depressão, existe baixa. Claro. E aí, se existe baixa, né? O que acontece? Baixa produção. Então, é perca para a empresa. Claro. Então, hoje, eles estão tendo essa consciência que é necessário investir na saúde mental do trabalhador, dos funcionários. E os grupos mais vulneráveis no Brasil começam mulheres de 15 a 19 anos, que apresentam um crescimento preocupante, que já está tendo dados de crianças de 10 anos já se suicidando. Jovens adolescentes, aqui ó, 10 a 24 anos, adiantei na faixa etária, porque antes era 20 a 49 anos. Hoje em dia, adolescentes de 10 a 19 anos, o risco é de 21% Como a gente maior. Pode pensar, né, que uma criança de 10 anos tem a capacidade hoje em dia de pensar no suicídio? Sabe de onde vem isso, Moara? Abuso. Abuso. Físico, mental. Infelizmente, então, se essas crianças, eu vou falar mais para frente, se elas não são tratadas nessa idade, o que vai acontecer? Começam-se as mutilações, autolesão, e depois parte para as tentativas de suicídio, até chegar no suicídio. Então, assim, no Brasil, populações vulneráveis. Tá. E agora na França, 9 mil mortes por ano e 200 mil tentativas. Só que se a gente analisar a nível territorial, França e Brasil, e a França está entre uma das maiores, os maiores países que tem índice de suicídio, que são em torno de 13,5 suicídios por 100 mil habitantes. Nossa. O que mais se suicidam na França? Homens, 75%. Mulheres, têm mais tentativas. E menores de 15 anos. Incrível, né? Incrível. Crianças, praticamente. Crianças, principalmente durante a pandemia. A pandemia, né? Superior a 40%. Hoje em dia, 40% de tentativas em comparação ao Covid, a pandemia. Faixa etária, aqui na França, 45 a 65 anos. A gente vê muito realmente, às vezes, o abandono. Sim. Do pai, da mãe, do idoso no geral. Nós vamos passar pelo... Né? A gente vai falar sobre isso. Vamos. Então, assim, e aqui as profissões que mais têm risco são trabalhadores rurais, funcionários públicos. Uau! Funcionários públicos. E as causas mais comuns começam pela depressão. Sim. Em todos os países.
é o carro-chefe. Toda essa problemática de suicídio, o corpo começa a dar sinais. É aí que a gente tem que estar muito alerta a esses sinais. Eu vou começar agora a falar, né, porque assim, tem todos esses transtornos, doenças mentais, depressão. Os sinais de alerta é o quê? Isolamento, tristeza, angústia, falta de interesse por coisas que você fazia antes, né, que eram prazerosas, você vai perdendo o interesse, aí vai começando a vir esses pensamentos de morte. E isso tudo gera o quê? Consequências emocionais, né, do sofrimento, ansiedade, depressão, crise de angústia, de pânico, ideação suicida, aquela pressão sobre a estética, né, dessa falta de realidade, né, que não é real, que mostra nas redes sociais. Mas isso tudo eu vou agora especificar parte por parte, porque eu acho importante, porque cada idade tem um ponto, tem sinais de alertas diferentes. Entendi. Então, a gente vai entrar nas idades, então. Isso. Começa pra gente falando isso, Rosária, dentro das idades, quais são os pontos importantes? Por exemplo, né, por isso que o nome do livro é Entendendo a Dor Invisível em Todas as Idades, né? Porque assim, na infância, tem uma frase que eu gosto de ler muito, Moara. A infância é o solo que nós vamos pisar o resto das nossas vidas. Tudo que se passa na infância, você vai lembrar até ficar velhinho, sabe? E isso é tão sério, é para você ver como que a infância, os pais têm que estar muito alerta. Sim. Porque é da infância que sai todos os nossos traumas. Eu, como terapeuta holística, eu faria que até mesmo dentro da gestação nascem nossos traumas, né? Sim, mas não vou entrar nesse contexto, né? Então, assim, a infância, ela tem uma linguagem muito silenciosa. Ela não, às vezes, ela não consegue falar o que está passando no mundo interior dela. Sim. Mas o físico dela fala. Então, quando a criança, por exemplo, fica muito isolada, quando ela tenta para de comer, quando ela tem choro frequente, irritabilidade sem motivo, tristeza profunda, são tantos sinais de alerta, né? E aí, aquela apatia, oscilação de humor, tem horas que ela está ou feliz, ou tem horas que ela está apagada. Sim. Sabe? Tô bem, tô mal. Então, assim, é nessas mudanças comportamentais que a gente tem que estar atento a esses sinais de alerta. Sim, realmente muito importante. E quando chega na parte da adolescência, tem outras questões. Sim, Moara, e aí só vou voltar uma coisa. E quando se passa os abusos físico, abuso mental, abuso sexual, abuso emocional, é aí que começa a problemática toda. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos a esses sinais. E no livro eu falo muito dos comportamentos físicos, dos comportamentos que exigem atenção em caso de abuso. Eu explico como ele abordar com a criança nesse momento. Eu coloco também, quando tem a suspeita de abuso, o que fazer, guardar roupas, sabe? Tem um alerta se aquela criança quer estar perto de alguém ou não quer estar. Sim, porque infelizmente, Moara, muitos abusos conhecem com pessoas dentro de casa ou conhecidos. Sim, é verdade. Então, quando a criança antes gostava de uma pessoa, começa a evitar essa pessoa, algo está acontecendo. E, infelizmente, essas crianças, se não forem cuidadas, vão ser futuros suicidas no futuro. Realmente é alarmante isso. Então, eu coloco atividades para as mães fazerem,
sabe? São coisas muito simples, mas eu tive que pensar Práticas, né? práticas e eu tive que pensar em falar uma linguagem muito acessível para todos. Cuidadosa, né? Então eu tive que ter esse cuidado, entende? Então, porque tem mães que quando passam por isso têm a culpa, como eu não vi, e tem mães que até tentam suicídio por Sim, isso. com certeza. Então, primeira coisa, mãe, a culpa é do estuprador, não sua e nem da criança. Então eu coloco muitas atividades, né? E o que fazer e o que não fazer, no caso de. E a importância da escuta e do afeto, porque é lá que a criança vai necessitar dessa sua força, desse seu carinho, para poder sobreviver a esse problema, né? Esse momento de que é difícil, Mara. É muito difícil. Imagino. Então, tem várias coisas no livro, como proteger e capacitar nossas crianças, né? Então, orientações para pais e cuidadores, atividades, É bom, enfim. É bem completo. Eu tentei um pouquinho. E aí, quando a gente chega na parte da adolescência, vem várias descobertas. Sim, aí eu já coloquei, né, sinais alerta e apoio em adolescentes de 12 a 17 anos. Eu divido por idades, Isso né? é bom. Então, ele tem algumas, ou grande parte dos mesmos sinais da infância, né, que a gente tem que observar, e aqui eu falo nessa parte, né, que as doenças começam, a OMS, nem sou eu, tá? Que as doenças mentais em adulto começam na idade de 14 anos. Então, são mudanças bruscas por exemplo, no rendimento escolar, mudanças bruscas de comportamento, expressões de desesperança, às vezes a criança não tem vontade, ninguém se importa comigo. Sim. Tem várias coisas que vai passando, né? Queria desaparecer, não aguento mais. Coisa bem de... na escola, né? Sim. Sabe, uma coisa também que... Desenhos. A criança começa a desenhar desenhos sombrios, escuros, que você começa a observar, peraí, isso não tá muito normal, né? Sabe, tem uma frase que eu acho muito legal e foi uma coisa que eu quis muito os meus filhos. Que o que você faz na adolescência com seus filhos, as conexões que você tem na adolescência com seus filhos, é essa que elas vão levar pro resto da vida. Então, se eu tô numa fase, por exemplo, que eu estive quando eles criança, que trabalhava muito, eu era uma mãe solteira, então uma mãe que eu tinha que sustentar 2 filhos, a minha babá, uma casa confortável para eles. E eu tô agora, eles, um 14, outro 17 anos, tô curtindo mais, eu tenho um companheiro, então eu tenho, aqui na França, eles têm mais liberdade, você sabe, no Brasil tem a questão da violência, então sim. Eles têm muitas coisas que eles não podem fazer sozinhos, então hoje eles conquistaram mais a liberdade deles aqui, e eu tento passar os melhores momentos e bons momentos com ele, de todas as formas, nessa fase da adolescência, sempre pensando nessa frase, né? Então, como a adolescência ela é importante para essa construção familiar também. Exatamente. É a base de tudo, Mora. Né? Porque eu até escrevo no livro, né? O que pode ajudar, sabe? Ensina empatia desde de criança, estabeleça alimentos saudáveis para uso do computador, várias, hoje a sabe, redes sociais, busque apoio psicológico. Quando a mãe observou que está começando a ter, sabe, essas expressões, esses sinais de alerta que eu acabei de falar um pouquinho, busque. Mas o que salva é o apoio familiar. Com certeza. Porque sinais de alerta, quando eles passam bullying, né, na escola. Às vezes eles não falam. Eles não falam para não preocupar. Com medo dos colegas fazerem pior depois. Exatamente, então tem tudo isso. Então, assim, no livro, valide as emoções deles. Sim, a descoberta da sexualidade. Sim, tem. A descoberta, né, a gente tem, claro, muitos casos que desde a adolescência já descobrem. São tabus. Exatamente. São, então, assim, uma crise por exemplo, se a família não apoia,
sabe? A escolha sexual dele, como eles vão conseguir fora? Exatamente. Você entende, Se começar um Moara? problema dentro de casa, Eles não vão ter, então eles precisam ter uma base sólida, o apoio familiar, sabe? Se precisa ajuda Conversa. psicológica, conversa, sabe? Até eu coloco atividade para os pais fazerem Legal. com eles. Cada idade eu coloquei atividade que os pais devem bom. fazer, entendeu? Evite julgamentos, deixa a pessoa livre de estereótipos, sabe? Deixa ela falar. Sim. Muito legal, realmente vale a atenção, né, para esse ponto dessa idade da adolescência, entre 12 Sim. e 17 anos, que é a construção do ser humano. É, E aí vem a fase jovem, né, que até tu colocas aqui entre 18 a 24 anos. Como é essa fase? 18 a 25 eu coloquei. tá. Não, mas eu mudei depois, Moara. Tá, desculpa. Então, 18 a 25 é onde aí vem os pesos, né? Porque os jovens, eles estão terminando o colégio, partindo para a universidade. Muitos não sabem o que vão fazer. Verdade. Os pais que cobram, Sim. são cobranças de nota, são cobrança. Como que você não sabe que você quer para o seu futuro? Então, é um peso muito grande, muito grande. Nossa. Que eles estão saindo de uma fase, né, de uma adolescência, né, juventude, indo para a fase adulta, e são pesos muito grandes que eles passam, e eles não sabem por onde correr, por onde, Sim. sabe, o que fazer. Então aí também entra os papéis do pais. Eu lembrei de uma história aqui rapidamente. Eu tenho primos trigêmeos, a gente morou na Austrália. E eles tinham uma amiguinha, descendente de chinês, ela era descendente da China, chinesa. E pais muito rigorosos, né, que queria que ela fosse uma esportista, ela fazia natação. Com 18 anos ela se suicidou porque não passou num teste. Você vê, os pais transferem para os filhos seus sonhos, que é errado. Então, assim, nessa fase, tem muitos sinais também, Moara. Fala tudo aqueles sinais que eu já falei, né? Então, assim, começa o isolamento social, eles começam a estar isolados, e aí que começa o perigo, porque aí eles se afastam da família. Sim. E se acercam da inteligência artificial. Hoje em dia, então, né, com toda essa tecnologia, se a gente não souber dosar isso, tem gente que tem amigos que é IA, né, que... tá muito triste essa situação. Tá muito triste porque, pelo menos na minha época, a gente brincava na rua. Se quebrava tudo, mas hoje, eles não têm isso. E tem uma coisa muito importante, Moara, que eu não falo isso só dessa idade específica, eu falo de antes. Os pais colocam os filhos, eles delegam os filhos tanto em colocar para aprender isso, para fazer natação, fazer futebol, fazer teatro, fazer isso, fazer aquilo. Eles ocupam tanto o tempo da criança e a criança não tem tempo para não fazer nada. Sim, para brincar. E é muito importante a criança não fazer nada também, sim, porque ela está trabalhando a nível cerebral a criatividade dela. Entende? Então, assim, os pais, eles fazem uma agenda externa para os seus filhos, as crianças vivem correndo. Sim. E, às vezes, não tem tempo para pensar. Sabe, até mesmo no que elas gostariam de fazer, que se elas tivessem um tempo um pouco livre, elas poderiam fazer pesquisa, eu gosto disso, conhecer outras coisas. E aí, quando chega nessa época de jovem, nessa idade, muitos estão frustrados, entram numa universidade, fazem um curso no primeiro ano, sim, troca para o segundo ano um outro curso, troca para o terceiro ano outro curso. Mas eles estão... Essa frustração. E, ou se não, às vezes fazem a faculdade e depois fazem uma reconversão. Não quero isso, não é isso que eu gostava, eu fiz por causa dos meus pais. Você entendeu? Então, assim, tem essa... E eles passam, né, que se também a rejeição familiar. Claro. Que se não faz também o que a família quer. Então, tem isso.
Então, vamos promover relações de confiança, ouvir, compreender, valorizar o que os nossos jovens querem, criar, fortalecer esses vínculos de família, porque eles vão necessitar desses vínculos, porque o mundo lá fora não está fácil. Então, estimule atividades saudáveis, em família. Eu acho tão importante os domingos, até hoje, para mim, assim, eu cresci muito em família. Então, hoje, para mim, família é muito importante. Eu também fui de família. Família... É aquela família grande, os domingos na casa da avó, os meus primos, sabe, meus tios. E eu queria muito. É uma pena que, atualmente, cada vez mais as famílias vão ficando menores, né? Infelizmente. Filhos, né? E a maioria, hoje em dia, dos filhos jovens, por exemplo, o meu quer ir para Dubai, a tua daqui a pouco vai para tal lugar, outro. Então eles vão, eles crescem, eles querem conhecer o mundo, principalmente nós, imigrantes, que a gente deu para ele essa possibilidade, essa possibilidade de conhecer o mundo. Sim, né? É porque nós vamos chegar na parte dos imigrantes, Moara, que eu tenho um capítulo especial. Então agora e tem também uma outra coisa, Moara, a juventude LGBT, eu fiz esse capítulo, porque eles têm 5 vezes mais probabilidade de cometer o suicídio, devido ao preconceito, a não aceitação, e começa já da família, tá? Sim. Tem muitos que vêm de dentro para fora. Se dentro as pessoas da família não aceitam, dirá os de fora. Então tem muitos tabus. Então, assim, eles passam bullying, é difícil para eles. Às vezes não se aceitam, eles não têm aceitação, eles têm o sentimento de não pertencimento. Exatamente. Entende? Sabe, eu não me sinto pertencente fora e nem dentro. Então, eles são um grupo de grande risco. Sim. Risco, e por isso que eu coloco no livro, eu fiz esse capítulo especial, porque hoje em dia está tendo muitos suicídios devido ao preconceito que começa mesmo dentro de casa. Então, assim, sabe, Moara? A sociedade tem que estar agora mais aberta, as instituições, o papel da família tem que estar dando uma mudadinha, sabe? Porque eles têm que fortalecer esse vínculo, porque se o pai apoia esse jovem, ele vai saber se autoimpor, ele vai ter autoestima. Sim. Então eles vão saber ter mais posicionamento fora. E se ele vê esses tipos de agressões, eles vão ter coragem de denunciar. Sim. Entende? Porque está tendo muito. Agora sim, coloquei no livro uma outra coisa, Moara. Frases que os pais devem evitar falar para os filhos que são homossexuais. Porque já escutei muita coisa chocante. Tipo, uma frase, por favor, que dói muito para um jovem. Eu queria ter um filho normal. É triste, né? A criança tá lá e fala, mas eu sou um ser humano, eu sou normal. Então dói muito isso para a criança. Ou tipo assim, os pais pensam, isso é só uma fase. Sim. Sabe? Então eles... Não. Se é uma fase, procure ajuda. Sim. Porque quando você tem informação, você vai aprender melhor como compreender o seu filho. Ajuda, eu digo, psicológica para os pais e para os filhos. Exatamente. Que eles estão no descobrimento, estão se descobrindo. Tem muitos que falam, você vai se arrepender mais tarde, não faz isso. Tem coisas horríveis, não conta para a avó, para a família. Tem pais que escondem o filho, né? Não gosta de apresentar, não gosta de levar. Não, porque tem vergonha. Porque tem vergonha. Tem vergonha. Dos outros familiares, é triste. Então, assim, sabe, Moara? Então, assim, nesse ponto, valide o sentimento, sabe? Valide a dor. Sim.
porque eles estão lá fora sofrendo bullying, preconceito. Então valide essa dor. Sabe, uma outra coisa, respeite nomes que eles adotarem. Sim. Sabe, Mora, é o que eu falo, o suicídio está em tudo que eu estou falando até agora, o suicídio está presente. Então, por isso que eu me ative em fazer um capítulo, sabe? Então, assim, combata essa discriminação. Sim. Então, é difícil, mas está muito forte, está muito Sim. forte. E hoje em dia, quando você vê a juventude, eles têm a probabilidade de 4, 5 vezes mais a probabilidade de suicidar. É dolorido isso, do que um heterossexual. Tá? Então, e aí eu vou agora entrar, Moara, nos sinais, por exemplo, de adultos, né? Adultos, mudança drástica de humor, perda de interesse pelas coisas que gostava de fazer, isolamento social. Sim. Aí falas de meio de morte, sabe? Sobre morte, tô cansado de viver. Aí tem uma fala. As responsabilidades. As né, responsabilidades, são maiores. sabe? Fadiga Família, constante. relacionamento, filhos, Sim. trabalho, tudo nessa fase do adulto, se a gente não tiver o equilíbrio. E não passar esse equilíbrio para os filhos, para a família, todo mundo adoece. Todo mundo adoece, exatamente. Todo mundo adoece, Moara. Então, assim, coloco atividades também para fazer, porque o que acontece é a mesma coisa que eu falei lá no começo. Você vê como a depressão começa por uma depressão, sua autoestima baixa, você vai se sentindo não capaz de fazer determinadas coisas, porque você não tem aquela segurança. Aí o que acontece depois? Começa a vir as crises de angústia, de medo, de pânico. Começa por de ansiedade, depois vai para pânico. Perseguição, né? E aí Tanto começa até chegar no suicídio. Então, Exato. você vê onde entra em tudo? É um ponto hoje em dia, Moara, que tá. Aí a pessoa começa também a se drogar, Sim. a beber, entendeu? Vários vícios. né? Vários Jogos, vícios, jogos. Eles precisam de uma mulheres, fuga, homens, né? sabe? Então, assim, eles tentam jogar essa insatisfação em fugas, Sim. só que não vai adiantar, entendeu? Assim, aí começa a vir também os problemas físicos, dores. E deixa eu te perguntar, tu achas que nesta fase que a gente está falando, que é a fase adulta mesmo, de 25 a 59 anos, é mais difícil procurar ajuda? Principalmente se ele vem de ter sido uma criança, um adolescente, um jovem, onde os pais nunca orientaram eles pedir ajuda. Então, talvez, eu não sei, né, mas cresce como um adulto com mais dificuldade de procurar ajuda. E às vezes o adulto, por a gente ter tanta responsabilidade, não só dificuldade, como a gente se vai botar as desculpas, né? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro para isso. Eles vão, porque assim, Moara, o que acontece? Principalmente os homens, eles têm, né, aquele negócio, eu sou homem, eu tenho que estar ali, eu tenho que prover, e a dor é invisível. Eles escondem. Por quê? O que acontece? Por que muitos não pedem ajuda, Moara? Porque acha que, por exemplo, uma depressão é um sinal de fraqueza. E não é um sinal de fraqueza. Como eu digo, a depressão ou qualquer transtorno mental, ele deve ser tratado como qualquer outra doença. Sim. Sabe? Grave ou não. Sim. Eles devem ter. Tem a mesma atenção. Então, assim, muita gente, Moara, o que acontece? Não pede porque tem medo. Tem vergonha, tem medo de ser fraco, de se sentir fraco. Isso aí é um fraco. Sim. E não. Não é assim. Não é assim. Não é se você assim. passa por todas essas fases como criança, adolescente, jovem, adulto, e quando chega na fase idosa? O que acontece? Fase idosa, Moara, é difícil. Explico por quê. Na fase idosa, você viu que eu coloquei a foto dos meus pais. Ah, a foto dos teus pais, eu não sabia. Sim. Vamos colocar essa página para todo mundo ver. Assim, a fase idosa,
a velhice é uma fase de sabedoria, mas ela sabe que o tempo já não é mais o mesmo. Eu brinco com as minhas irmãs, falo, a gente está em contagem regressiva. É verdade, Moara. Então a gente tem que aproveitar. E o que passa com os idosos, né? Eles vão perdendo pessoas, entes queridos, e vai vindo a solidão. Aí, às vezes, a saúde física também já não ajuda. Já não é mesmo, claro. Então, eles precisam de cuidados. E aí, o que acaba acontecendo? Se sente um peso, um fardo para os familiares, né? Então, assim, para fazer esse dos idosos, me custou um pouco, porque a sensação de vazio que eles sentem, de inutilidade, é muito grande, é muito grande. Agora, ainda tudo, se eles têm família que os apoiam, é uma coisa, mas muitos não têm família. Muitos não têm família. Eles são jogados, então assim, eles têm os riscos, assim, já que eu falo, sinais de alerta, sentimento de inutilidade, isolamento, eles começam a ficar isolados, eles começam a cada dia a fazer menos coisas que eles gostavam, sabe, se afastando dos familiares, entende? Por exemplo, alterações de sono, eles já não conseguem mais dormir muito ou eles dormem muito. Sim. Então eles não dormem ou dormem, né? Então assim, fala sobre morte começa a ser muito comum, frequente, recusa de cuidar da própria saúde, ou eles começam a dar os pertences dele. Então eles já estão se despedindo e parece bobagem, mas está tendo muito suicídio com os idosos. Muito suicídio. Triste. Porque eles passam, muitas vezes, também sem que eu esqueça, abusos, ou de familiares, ou de cuidadores. É verdade. Nossa, quando eu vejo cada coisa, às vezes é uma tristeza, né? Às vezes pelos próprios filhos, familiares, né? Do qual eles cuidaram uma vida inteira. Nessa fase que é onde eles têm que ter cuidado, infelizmente passam certas coisas absurdas. Sim, então assim, eles começam a entrar em processo de depressão, né? Sim. Processos alimentares, recusa de comer, né? De se alimentar. Então assim, e muitas vezes a família come, isso é frescura. Não é frescura, é depressão, precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Então tem que ter esses sinais, sabe? Observar esses sinais, evite minimizar a situação. Sim. Sabe? Tipo, valoriza as histórias, porque eles têm história, é a história deles. E é muito legal, porque quando eles começam a contar a sua história, meu pai, ele fazia muita poesia. Escrevia, sabe? Ele escrevia poesia, ele tocava a sanfona dele. Então ele falava, chegava, né? Porque morei longe, ele morreu com 92, 3 anos, meu pai. Minha mãe morreu muito cedo devido ao câncer. Então, assim, eu chegava, ele sentava, começava a contar, sabe? A poesia dele, a recitar, tocar sanfoninha. E eu, quando ia visitar meu pai, né? Porque como eu tô há 25 anos fora já do Brasil, 26. Então, assim, eu fazia joguinhos, sabe? De jogo da velha, para trabalhar o cérebro dele, entendeu? Então, assim, tem muitas atividades que os pais, os filhos podem, ou cuidadores, podem fazer para os pais. Muito legal. Entendeu? Até eu fiz uma mensagem. Escutar um idoso é escutar uma história inteira, às vezes ferida, às vezes esquecida, mas sempre carregada de significados. Eu não vou falar inteira porque eu vou chorar. E eu choro junto. Porque nossos pais, eu vou falar, nossos idosos, eles nos deram tanto. Sim. E é hora, quando eles estão nessa idade, de retribuir. Com
sabe? Então eu coloco lá os sinais de alerta, eu coloco tomar atenção, né, cuidados, né, até de colocar no tapete no chão. Verdade, tem que ter vários cuidados. Então eu coloco tudo isso, Moara, as atividades, fazer pintura, tem muitas coisas, fazer um passeio. E outra coisa, Moara, eles não são inúteis, deixem eles, sabe? Quer cozinhar uma comidinha? Deixa eles. Respeite o limite deles de capacidade. Então, assim, bota eles para fazer curso, sabe? De aprender a mexer no celular, para fazer, né? Sim. Como que a gente fala? De videochamada, sabe? Joguinhos. Isso é muito importante para nível cerebral deles, a parte. Rosário, é uma parte muito importante do teu livro e você tem uma vivência forte como uma mulher expatriada e uma mulher que já passou, né, por vários países. Eu me coloco um pouco nessa situação, que é uma mulher imigrante. Inclusive, eu fiz um capítulo para mulheres migrantes. Tá assim, Moara, mulher imigrante, porque eu não posso olhar a minha situação, eu penso num todo, No né, geral, sempre, no geral. Muita gente que sai do seu país, e eu tive muito assim com exilados também, né, eu fiz um trabalho, então assim, eu coloquei vários tópicos, né, mas enfim, vou falar de mulher imigrante agora. Mulher migrante, quando sai do seu país, ela leva um duplo luto. Porque ela deixa a família, ela vive em luto, aliás, né? Ela deixa a família, deixa seus costumes, deixa sua cultura, deixa sua língua. Aí ela vai para um outro país. Então, é difícil, o começo é difícil. Então, ela fica isolada, a barreira da língua, ela não consegue se expressar. Então, a nível social, ela não está integrada. Sim. E lá que começa toda a problemática. E fora isso, muitas, quando tem um trabalho, ainda chega em casa, vai ter o segundo trabalho. Sim. Cuidar de filho, marido. E fora ainda tudo isso, muitas vezes passam por abusos mentais, físicos. Abuso então, do trabalho, por ser migrante. Também, que tem gente que explora. Então, assim, eu vou colocando também todos os sinais de alerta nesse ponto, quando a pessoa está. Porque começa com uma depressão, aí a pessoa começa a perder, né, o sentido da vida, começa a vir os vazios, né, existenciais, o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, Mora, ela atravessa, como eu falo no livro, ela não atravessa só um mar, um oceano, ela atravessa uma vida. Sim. Que ela está deixando para trás e qual a perspectiva dela na frente. Então, assim, ela passa por várias problemáticas e o que ela faz? Ela se isola. Ela não consegue demonstrar muitas vezes, ou às vezes ela demonstra um mundo lindo, maravilhoso, que não é o que ela está passando. Então eu coloco até sinais, né, o que ela demonstra para o mundo e o que ela sente realmente por dentro, né? Então assim, e aí que começa a problemática, começa a depressão, como sempre eu falo, a depressão está acompanhando em tudo, e aí ela começa a... Tem gente que se automutila, tem gente mulheres que, infelizmente, até põe um dado aqui que é chocante. Aqui no cenário na França, eu coloquei. Em 2023 foram registrados 2.205 suicídios de mulheres na França. Então, houve 8.905 suicídios no país de mulheres, sendo 6.700 homens, sempre os homens. E quando eu falo dessa travessia, né, de oceano, de mudar de vida, de país, não é só a mulher que passa por isso, os homens. Claro. E para os homens é muito mais difícil.
Porque eles saem, eles têm na cabeça deles, né? Eu sou o provedor, eu tenho que dar conta, eu não posso falhar. Isso mostra para a família, para os que deixaram. Não, e é difícil para um homem, né, passar por tudo isso. Então, por exemplo, aqui, em 2025, houve uma ascensão massiva de hospitalizações por tentativa de suicídio entre adolescentes e mulheres jovens. Sendo nessas 82 mil pessoas hospitalizadas por autolesões, 64% mulheres, meninas de 10 a 14 anos. Nossa. Porque fora essa problemática dos homens, que tem também, que aí eles não querem se mostrar fracos, né? O que acontece? Vem as crianças. Sim. As crianças, é muito difícil para uma criança, porque ela vai passar bullying. Sim. Ela vai entrar numa escola, ela não vai conseguir falar outro idioma, sabe? Vai estar isolada. Então, assim, são lutos precoces. Já essas crianças já estão passando medo sem nomes. Sim. Porque muitas vezes é uma dor que ela não sabe falar. Sim. Até eu falo no livro, eu sinto saudades, mas não sei do quê. Porque eu já escutei isso. Sim. Entendeu? E é muito difícil você trabalhar com essas crianças, né? É o racismo que eles sofrem, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, tem dados alarmantes de adolescentes e mulheres jovens na França, né? Como eu disse, meninas de 10 a 14 anos, sendo que os homens são fatores letais. Mulher, uma coisa que eu não mencionei, como que as mulheres cometem suicídio? Com pesticida, automedicação, começa se mutilando. Homens são letais, é mais armas de fogo mesmo. Entendi. Entendeu? Enforcamento. Entendi. Então, assim, não é fácil para a família. E eu, sendo imigrante, eu sei o que é sentir dor. Então, por isso que foi uma parte, muitas vezes eu me senti muito isolada. Imagino. Sabe, mesmo eu sendo uma pessoa que eu sou comunicativa, não muito para fazer essas coisas que estamos fazendo agora, live, porque eu detesto aparecer, mas tudo bem. Mas eu sou uma pessoa ativa. Sim. Então, assim, e eu notei muito isso em crianças, porque, querendo ou não, cada país que eu tive, eu observei isso entre as crianças, né, que passava. Sim. Eu tenho uma filha, eu sei o que ela passou, entendeu? Então, assim, é muito importante ter essa consciência. Começou a ver que a criança está isolada, chorando por qualquer motivo, veja se ela não venha com algumas marcas, sabe? Procura ajuda. Sim. E eu no livro, Moara, eu coloquei, tanto no Brasil quanto na França, todos os locais que você pode pedir ajuda. Isso é muito importante. E ainda eu traduzi e expliquei o que era cada setor, como que se organizava e, principalmente aqui na França, tem farmácias gratuitas. Os medicamentos vão ser gratuitos, porque tem um departamento que cuida de imigrantes, de exilados. Então, assim, e como eu tive, por exemplo, com muitos exilados que vieram de outros países devido à guerra, então era nítido, Moara, a gente poderia estar todos aqui juntos, a pessoa ter crise de pânico, de angústia, o TEPT, né, que é estresse pós-traumático, né, que esse estresse, por exemplo, ele vem os gatilhos, a pessoa é do nada, sim, sabe, são gatilhos que ele tem e você vê o estado das pessoas, como ficam. Então, por isso que eu fiz também
esse capítulo, porque eu já tive no meio dessas pessoas, dedicado, né, às mulheres migrantes. Pode falar. E também eu coloquei, por isso que eu falo que é um livro que abrange muitas situações. Sim. Eu coloquei pessoas em estados terminais, coloquei, né, o sofrimento, né, persistente que ela passa, físico, que isso vai gerando uma angústia, uma depressão e mudanças de humor de forma tão intensa, e que ela vê que ela fala, não quero mais, sim, já estou cansada. Já estou cansada. Se acha um peso para os familiares. Sim, é um peso para os familiares e não vê perspectiva, você entendeu? Então eles preferem dar cabo, eles vão lá, tomam um monte de medicamento que eles têm acesso e depois fica o luto para aqueles que ficam, né? Olha, eu acompanhei uma pessoa que... Porque eu vejo que a dor é a mesma, né? E você sabe, Mora, quando tem luto na família, suicídio, as pessoas ficam num estado de depressão, porque elas querem entender o porquê. Como? Como eu não vi? Sim. Entendeu? Isso gera um peso muito grande para eles, né? E até eu escrevi, né? Tem até uma pessoa, não coloquei, citei nome, porque eu escrevi o capítulo e li para ela. Ela falou, é exatamente isso. Ela fala, é uma dor tão insuportável, é não aceitação. Então vem aquele peso, aquela cobrança. Eu podia ter feito algo e não fiz. Sim. Então vem a culpa. Então, assim, eu coloco também todos os sinais, né? Porque isso também é um tabu para a família, Moara. Porque fica vergonha, né? Porque é o preconceito das pessoas. Por isso que no livro eu coloquei muitos mitos e verdades. Em cada capítulo. Não em cada capítulo, mas em alguns capítulos eu fiz sobre aquela situação. Sobre a situação, entendeu? E o que pode se fazer. E aí eu coloquei também catástrofes, né? Porque as pessoas sofrem do estresse pós-traumático também, que aí eu coloquei, né? Pensei nos traumas coletivos e pensei nas enchentes do Rio Grande do Sul. Falar, baseado no que daquilo que também, porque as ondas, elas não desaparecem, sabe? Com esses traumas coletivos. Sim. Então ficam feridas invisíveis na pessoa que está lá todo dia, sabe? É o medo, é a desesperança, é o luto, porque pessoas morreram nessas catástrofes, sabe? Perdeu tudo, né? Às vezes perdeu tudo. Casa, uma vida inteira construindo. Sim, aí vêm, né, os problemas de ansiedade, irritabilidade, insônia, porque elas estão lá na bomba relógio, sabe? O sistema dela tá naquilo. Ai, sabe, vai acontecer que nem com os exilados que eu tive, que vieram de guerras, eles tinham um medo constante, que a toda hora ia ter um bombardeio. Então, assim... É barulho, é um alerta. É pesado e é muito triste você ver essas pessoas, sabe, Moara? É muito triste. Para mim foi uns meses que eu passei difíceis, porque eu senti a dor dessas pessoas, Moara. Então acho que foi por isso que eu escrevi esse livro, porque acho que eu acompanhei tantas dores. Sim. E eu vi que o fundo é o mesmo e começa com a depressão sempre. Sempre, né? E a impotência, né, do luto para as pessoas que, quando cometem um suicídio, é a impotência que elas sentem. Elas não conseguem compreender, elas só queriam entender. E é difícil entender uma dor que talvez as pessoas não tenham percebido, essa dor invisível, que é o que eu falo o tempo todo no livro. Entendeu? Que vem do vazio existencial, que eu fiz um outro capítulo também sobre isso, que eu coloco mitos e verdades, né? Essa perda de sentido, porque eu acho que hoje em dia, quando a pessoa não tem propósito na vida, ela não tem uma direção, ela fica como um barco à deriva. Quando tem um caminho para seguir. Entendeu? Então, assim,
A depressão existencial é uma condição, sabe, é uma doença, sabe, é uma doença crônica e duradoura, tem que ser tratada. Não dá para fazer de conta que vai passar amanhã. Pensamento positivo não vai passar. Entendeu? É um tratamento terapêutico psicológico que precisa, com medicação. Claro. Tudo tem que ser orientado. E por isso que eu coloco que aqui as pessoas imigrantes têm na França essa facilidade. Sim. Porque isso não ocorre em todos os outros países. A França realmente tem um suporte muito grande para o imigrante. E aí a gente vem falar de suicídio por vínculo afetivo com entidades não... A IA, né, que a gente estava falando ainda agora, é muito importante. A IA, gente, hoje o que está acontecendo? Ela abriu oceanos de possibilidade, né, para navegar em diversos mares. Mas o que aconteceu? Se afastou da família. Sim. As pessoas normalmente entram, né, elas estão naufragando na própria solidão. Porque as pessoas hoje estão, infelizmente, a IA, a inteligência artificial, ela está sendo, de um lado, positivo quando ela é bem usada para muitos eventos. Até eu falo do hospital aqui de Roissy, que é do Hospital do Câncer. Eles estão tendo agora um novo equipamento que opera diretamente no tumor. Isso é lindo. Sim. Mas o que acontece? Hoje a nossa juventude, e mesmo os adultos, depois do Covid, que começou mais essa fase, né, que foi mais fatídico nesse momento, que as pessoas não podiam se ver, se comunicavam, né, por videochamada. Então, aí, o que acontece? Houve uma conexão no Covid, que era de juntar as pessoas usando a IA. Mas hoje em dia, já não. Deu esse afastamento, esse isolamento. É uma conexão unilateral. É você e o computador. Robô, né? É você e o robô. Ainda mais hoje em dia, você pode ver, tem esses bebês born aí, tem cada coisa e vai vir muito mais coisas que eu nem vou entrar em detalhes aqui. Porque como eu fiz alguns seminários aí com neurocientistas, a coisa tá complicada. Então, assim, existe esse isolamento social progressivo que está indo. Então, desilusão, sentimento de perda, sabe? Que as pessoas não estão mais se conectando. Sim. Sabe? Elas não estão mais lá, tocando. É verdade. Então, assim, hoje, pode olhar, tem gente, eu já escutei uma coisa esses dias, de uma pessoa que falou, eu estava num momento depressivo, eu fui no IA e ele virou meu confidente. Ah, não, gente. Primeiro, o IA, ele vai dar o que você quer. Ele vai falar o que você quer, claro. A menos que você coloque lá um comando de ser justo. Sempre pode um comando, às vezes, ele não é, obviamente, certeiro 100%, né? Não é, não. Uma vez eu consultei, eu falei, não, eu quero uma coisa certa. O que é correto, eu usei um termo, porque você precisa de uns prompts, né, para poder utilizar. Nem lembro direito o que era, uma pessoa que me forneceu. Sabe, que ele ficasse de uma maneira como a observar e que ele fosse crítico. Ah, tá, entendi. Crítico. Não o que eu queria ouvir. Sim. Entendeu? E mesmo assim, Moara, eu vi coisas que eu falei, não, isso está errado. Claro, não tem. Então, assim, então hoje existe essa interação, né, com a máquina, mas não está tendo a interação afetiva real, sim, humana. Sim. Então, hoje, infelizmente, está um apego extremo às inteligências artificiais. Então, essas crianças que passam bullying, elas se tornam seus super amigos, seus super heróis. Entendeu? Então, tem que ter. Observe seus filhos, isolamento, não deixe muito tempo. Minha filha vai fazer quase 18,
Eu controlo, sim, celular. Sim. Não tem tanto hora, não. Pode ver as mensagens. Porque eu que tenho que impor o limite. Claro. Eu que tenho como mãe dar as diretrizes. Sim. Que eu sou chata, mas tudo bem. Eu não estou preocupado. Eu acho que um dia ela vai me agradecer. Exatamente. Entendeu? Então, existe hoje em dia, Moara, essa desilusão, essa perda, sabe? Essa dor é tão real que é tipo um antídoto falar com uma máquina. Para eles estão usando como um medicamento, uma válvula de escape. E isso não está legal, isso não é correto. Infelizmente. E aí que começa, como teve vários já suicídios de jovens se apaixonarem pela máquina. Eu coloco até especialistas que dizem, peguei, pesquisei. Então, assim, vamos reativar os vínculos humanos. Vamos, gente, pega, não tem dinheiro para ir no cinema, tudo bem, compra aí, vamos fazer. O parque é gratuito. Gratuito, vai fazer uma caminhada. Ou se não, pega um joguinho, Uno. Sim, joguinho de carta, que isso, sabe, faz brincadeira de forca, coisas, não precisa de dinheiro, por isso que eu falo, tem coisa que eu fiz que foi muito básica, mas eu tive que pensar nas pessoas geral, né? Que não têm condições, sabe, Moara? Então vamos recriar espaços de vida, sabe, onde as pessoas podem, sabe, vamos reafirmar essa diferença entre o real e o imaginário. Isso é muito importante, porque a vida está passando e os jovens, suicídio está acontecendo cada vez mais, Moara, cada vez mais. Sim. E assim, fechei também com profissionais da saúde. Profissionais da saúde, por quê? Uma que teve muitas mortes depois do Covid, muitos suicídios, porque eles não deram conta mentalmente. Não estavam preparados. Não estavam preparados. E muitos médicos não estão preparados, principalmente os novatos, sabe? Porque eles fazem plantões loucos, sabe? Eles têm que lidar com situações que ainda eles não estão preparados para isso. Sim. E às vezes não tem um acompanhamento de um médico-chefe. Porque hoje, principalmente aqui na França, até teve uma reportagem, faz pouco tempo, que pessoas que entraram, mas não aguentaram o baque, porque eles cuidam dos doentes, dores constantes. Eles estão lá apoiando, cuidando, curando, e chega um momento, eles não conseguem mais dar conta de tudo isso. Sim, quem cuida deles, né? É exatamente o que eu ponho no livro, quem cuida dos profissionais. E às vezes tem o tabu de, mesmo no próprio hospital, não se pode falar muito de suicídio, não tem medidas de, como que eu explico? Enfim, não tem um apoio do centro hospitalar mesmo. Sim. Entendeu? Na equipe, no ambiente de trabalho, existem os preconceitos, não tem, por exemplo, eles não podem nem sofrer o luto dos companheiros. Sim, tem que estar pronto para a próxima. Tem que estar pronto para a próxima consulta. Exatamente. Para a próxima urgência. Eles não têm tempo, às vezes, nem de se alimentar. Imagina. Você entende? Então, são impactos que vão causando neles, por isso que tem muito burnout, estresse, claro. Sabe? Por causa de todo esse isolamento, essa sobreposição de dores que eles não conseguem dar conta, entende? Então, assim, fiz um capítulo para eles, que nem, por exemplo, eu coloquei até que achei o que eu queria, a palavra, o que pode ser feito? Criar grupos de escuta internos nas instituições, promover práticas integrativas e pausas reais, sim. Sabe? Então, assim, para começar. E para finalizar, Moara, olha, que já estamos no fim. Assim, foi tão proveitoso, acredito eu, não só para todas as idades, mas para todos os públicos.
É um livro, não vou dizer extenso, mas ele é um livro necessário, porque ele abrange um pouco de tudo. Sim. Então, E numa linguagem fácil, né? Que nem eu falei, muito. E eu coloquei assim, sabe, no último capítulo, como ajudar alguém. sim. Como a Marge, né? Como você vê a pessoa que ela tá lá pedindo ajuda, é como se ela estivesse se afogando. Então, assim, eu fiz até diálogos no livro, porque às vezes é muito difícil você começar, mas o coração do livro é escutar salva, sabe? É uma escutativa. Por que escutar salva? Como eu disse, a gente escuta através. Como eu vou explicar? É tão intenso isso que você às vezes pode escutar a pessoa até com a boquinha fechada. Sim. Só com a sua presença. Como eu disse no começo, esse é o coração do livro, sabe? Tá lá, presente. Não só. Porque tem gente que tá lá do lado, mas tá lá com o celular. Sabe? Então, assim, é estar presente, é acolher o outro. Porque o acolhimento, se você dá a tua escuta, dá a tua presença e teu acolhimento, você tem como ajudar essas pessoas. E, obviamente, não precisa ser terapeuta para isso, não precisa ser um profissional, né? Não. Você precisa dar um pouco do seu tempo. Do seu tempo. O tempo é um grande companheiro na solidão. E tem muita gente precisando. Então, eu gostaria, Moara, de pedir para as pessoas que se verem a live, souberem de alguém que está passando por esse momento, Sim. Que não é um momento fácil, compre o livro. E tem um detalhe, porque cada livro vendido vai ser doado o dinheiro para a associação. Isso é muito importante falar. Vai estar na descrição do podcast o link, né? Porque eu coloquei um site que está entre aí. Aqui, ele está um livro que está aqui na França, em francês e português, pelo Amazon. Sim. No Brasil está para o Wiclap, Hotmart em e-book e também na Kiwify em e-book. Eu coloquei os preços mais baixos que eu podia para as pessoas terem acesso. No final do livro tem todos os links que eu pesquisei, se alguém quer entrar numa pesquisa mesmo. E que mais? E eu só peço essa ajuda. Escutar salva, acolher salva. E agradeço muito a todos, Moara, agradeço por você estar aqui comigo. E vou falar uma coisa, esse podcast, a Moara está fazendo porque ela abraçou a causa, eu não paguei por ele, então eu te agradeço imensamente, infinitamente, Moara, por isso que você está fazendo aqui agora. Amém. Tá? E gratidão. Você fez a sua parte, então cada um tem que fazer a sua também. Mas obrigado. Eu que agradeço. Beijo, tchau, pessoal. Gratidão. Obrigada. Por me escutarem. Por aqui a gente fica com um podcast super necessário esse aqui para todos nós. Muito obrigada.